11 horas e 58 minutos, estamos entrando no ar com mais um Prosa sobre a Vida. Eu sou a Alexandra Lieve, estou recebendo a psicóloga Carolina Zandoná, como toda sexta-feira, né, psicóloga, para a gente debater um pouquinho aí sobre assuntos relacionados à psicologia, psicanálise, né, e todo esse comportamento humano. Tudo bem contigo, psicóloga? Tudo bem, Alexandra, bom dia, América, que nos acompanha, aos radio-ouvintes, aqueles que nos acompanham também pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos ao vivo já no Facebook, o pessoal pode mandar os seus questionamentos também por aí, e lembrando que depois desse quadro, assim como todos os outros programas, a gente armazena na nossa página do YouTube. Psicóloga, semana passada nós começamos a conversar sobre dezembro, né? Sobre esse último mês do ano, todas as reflexões que a gente pode fazer acerca desse período, e hoje, entrando já no assunto, a gente reflete muito e procura mudanças, né? Mudar também é Apoio Cultural Rádio Minuano FM 104.9. Alexandra, Rodar é um verbo de muitos significados. Rota 386, mecânica de caminhões multimarcas, em que as pessoas rodadinha de se suspensão propõem mudanças, né? A gente começa a ver, inclusive nas redes sociais, a lidar com essas questões, inclusive com humor, né, das coisas que a gente planejou para 2023 e que não foram feitas, então que vão para 2024, por exemplo, exercício físico, beber 2 litros de água, terapia em dia. A gente começa a ver que esse clima da lida com a mudança vai circulando pela rede social, nas conversas com as pessoas, no trabalho, nas reuniões familiares. E esse é um tema importante na vida e que a troca do ano propicia para que venha em evidência. Eu sei que muitas pessoas, como tu disse, né, usam dessa ferramenta do humor para falar, né, dessas mudanças que vai buscar em 2024. Por exemplo, eu vejo muito as pessoas falando das metas, né, que não conseguiram atingir em 2023, vão ficar para 2024 e foram estipuladas lá em 2018, talvez. A gente tem essa resistência, psicóloga, em mudar, certo? A mudança, de fato, ela é muito difícil, Alexandra. Uma mudança que seja duradoura, uma mudança que seja profunda, né? Que não seja superficial, volátil ou fruto dos ventos, né? As mudanças duradouras, as mudanças que fazem uma verdadeira transformação na vida, elas são fruto de muito trabalho psíquico, de muita elaboração psíquica, elaboração dos acontecidos da vida que alguém pode trabalhar por sobre dentro de si mesma e produzir mudanças que são internas e externas, porque se refletem no exterior, né? Assim, e em vários momentos da vida a gente atravessa mudanças. Podemos dizer assim que, como os pássaros que trocam de plumagem de tempo em tempo, nós humanos também atravessamos períodos de muda. Por exemplo, crescer, passar, né, a passagem inclusive da vida de criança pequena para criança grande, para adolescente, para o início da vida adulta. Essas questões, elas produzem um tempo de muda. Tem um poema que é um poema do Van Gogh. Ele escreveu numa carta ao Theo, que era o irmão dele. A carta é a carta 133 de 1883, que ele vai dizer assim: o que é muda para os pássaros é a época em que trocam de plumagem, é a adversidade ou a infelicidade, os tempos difíceis para nós, seres humanos. Uma pessoa pode ficar nesse tempo de muda, também pode sair dele como que renovada. E vai nesse pequeno poema dando conta de que a mudança, ela não é um processo fácil ou agradável. Ela acontece em períodos difíceis da vida, períodos de infelicidade, de adversidade, períodos em que a gente necessita fazer transformações internas e externas importantes, e que alguém pode atravessar
este tempo de muda, usar essas experiências, esses acontecimentos para ter mais recursos para os novos que virão, porque mais fortalecidos, porque novos tempos de muda virão, sem dúvida, mas alguém pode não sair de um tempo de muda, pode permanecer neste tempo, mesmo que as coisas mudem externamente, dentro da pessoa as coisas não mudam, e a pessoa pode seguir inclusive repetindo sofrimento, repetindo os mesmos erros, repetindo a mesma infelicidade. E isso, por exemplo, que a psicanálise vai chamar da neurose de cada um, que prende a pessoa ali as e ela não consegue, barreiras que a própria pessoa se impõe daqui a pouco, se constrói internamente. E por isso uma mudança que vai atravessar esse processo estrutural interno são mudanças profundas, duradouras. Nunca é fácil mudar, né, psicóloga? Como tu citou antes, a questão do exercício físico. Muita gente põe essa meta no início do ano, né? Quero ser mais saudável, quero praticar alguma atividade, algum esporte. Mas ela nunca é fácil, porque você demanda de esforço, demanda de tempo, demanda, né, de daqui a pouco até recursos financeiros, né, para se atingir essas mudanças. Então, talvez seja por isso que é tão difícil de mudar, por conta de todo esse esforço que vem. Que é um esforço interno de se reposicionar, se reorganizar para que aquele desejo possa ser alcançado, né? Tu citou fatores assim que a gente possa pensar que são externos, o tempo, os recursos financeiros, mas será que as pessoas usam isto como um pretexto? Uma desculpa, talvez, né? Para não fazer, para não mudar. Né? Ou se isso é possível transformar desde que internamente seja fruto de um desejo genuíno e que alguém faça o que é preciso para alcançar. Né? Essas são mudanças que são que tendem a ser mais duradouras do que superficiais e voláteis. Eu lembro, psicóloga, na semana passada que tu citou, tu falou inclusive disso, que uma mudança numa pessoa, ela reflete em várias pessoas ao redor, né? Nas suas relações com terceiros, na sua vida em casa, no trabalho, com os amigos. Então, também isso, né? Quando a gente elenca aí mudanças para fazer na nossa vida, com certeza vai refletir também, né? E o pessoal que está, talvez, refletindo agora, final de ano, o que poderia mudar, o que poderia avançar na vida, talvez reflita sobre isso também, né? De que vai ser uma mudança não só para si, para várias pessoas. É interessante esse tema que tu levanta, Alexandra, porque a gente pode pensar que quem cuida de si, profundamente cuida dos outros. Cuida da relação com os outros, né? Tô pensando, por exemplo, na análise, que é uma experiência de cuidado de si. Quando a gente se transforma, quem está ao redor, a relação se transforma conosco. Por isso que cuidar de si é cuidar do outro. Inclusive, em muitos momentos, alguém que é capaz de atravessar esse processo de muda e se transformar é alguém que em algum momento vai servir de alguém que a gente possa olhar e encontrar forças, como um referente simbólico uma referência. De uma referência. Sim. Que se aquela pessoa conseguiu, eu também. Sim, uma inspiração, uma né? inspiração, mas uma inspiração que não é volátil, que é assim, eu sei que não é simples, que não é fácil, que não é agradável, que não é bom, que não é barato, né? Mas se aquela pessoa pode fazer na vida dela, o que me impede de fazer na minha? Eu acredito, psicóloga, que quando a gente vê todo esse processo, todo esse esforço e os benefícios que trazem daqui a pouco lá na frente só, né? Porque é uma construção até chegar em algum ponto. Quando a gente vê isso, a gente até dá mais valor, né? Dá mais sentido para a coisa, porque percebeu todo o esforço e o resultado que obteve, né? Porque atravessou. Porque uma mudança exterior, ela só se concretiza quando tem uma mudança interior que a sustente. Senão, sem uma elaboração interna, sem um processo de transformação interno, ela cai ou na repetição ou na desilusão do fracasso,
né, de repetir, de novo não dá certo, que é um pouco essa brincadeira com o humor da meta em 2023, que vai em 2024 e que foi de 2018. Né? Que é isso, assim, é aquilo que fica repetido na nossa vida, porque a mudança ela não fez ainda um processo de elaboração interna. E quando tu tá dizendo isso, tu tá localizando no tempo de que mudanças profundas, elas demandam um tempo, elas não são de uma hora para outra, elas são uma construção passo a passo, que são firmes, mas são passinho por passinho. Sim. Né? E que, claro, tem questões, por exemplo, que são visíveis em um curto período de tempo. Por exemplo, quando alguém começa uma análise, é muito comum alguém chegar na análise e dizer assim: ai, fulano me disse como eu tô diferente, como eu mudei. Tem coisas que são muito visíveis e outras não, que demandam tempo, que demandam atravessar um percurso. Por isso, por exemplo, uma análise não é um processo fácil, rápido, indolor, barato, né? Ela custa muito esforço, custa muito trabalho psíquico, exige, assim, uma tolerância a este tempo, uma possibilidade de tolerar a travessia, não de pular as etapas, mas ir atravessando, suportar, ser frustrado, suportar que a minha melhora, ela não é bem como eu queria que fosse, assim, no tempo que eu queria, mas ela tá acontecendo, né? O meu processo, ele tá acontecendo. Por isso, a proposta de uma análise, que é uma mudança estrutural, né? Não superficial ou volátil, mas uma mudança profunda, ela não vai acontecer assim, com essas propostas atuais do bom, bonito, rápido. Não é assim. Fácil, não é assim. Né? Não é um milagre. Não né? é milagre. Não vai entrar na sala, te contar o que tem de problema e você em uma hora vai solucionar. Não é uma construção, né? E é uma construção interna. É outro trabalho, é outro percurso, que é um percurso de transformação, de estruturação interna, de mudança da vida e de quem se é, assim, de mudança no modo como a gente sofre, no modo como a gente deseja, daquilo que a gente faz com o próprio desejo, de como a gente encara o próprio desejo ou como não encara, né? Como não vai adiante naquilo que deseja para si. E por quê? Né? Porque, por exemplo, alguém que coloca uma meta não cumpriu naquele ano. Por quê, né? Por quê? E se deparar com abrir essa pergunta. Muito mais do que as respostas, poder tolerar, entender o que move dentro de mim que eu tô me travando. Esse é um bom questionamento para as pessoas que estão nos acompanhando tanto pelo rádio quanto pelo Facebook, de analisar isso. As metas que elencou para 2023, que não conseguiu daqui a pouco cumpri-las, né? Por quê? Colocar no papel aí, né, pessoal? O que tá atrapalhando na sua vida? E nesse assunto, psicóloga, as análises, né? A psicanálise, ela pode contribuir muito, porque eu imagino, por exemplo, como tu dissesse, que a nossa vida, ela não vai passar sem ter mudanças, né? É uma coisa intrínseca do ser humano aí, mas muita gente tem esse medo, né? De mudar, tem esse medo, essa retração, essa coisa, meu Deus, e se acabar hoje isso, o que eu faço? Eu não consigo perceber uma saída para isso. Tem muita gente que tem medo ou não consegue entender o processo da mudança, e nisso a psicanálise pode ajudar muito. Sim. Né? Inclusive para que possa produzir internamente as mudanças e poder avançar na vida, né? A partir dessas mudanças que são inevitáveis, né? Que são parte da vida. A mudança, as transformações, as perdas, as dificuldades, né? Os tempos de muda, que são esses tempos de adversidade, que o Van Gogh escreve nesta carta, não poupam ninguém. A questão é o que a gente vai fazer com eles. Se a gente vai poder usar essas experiências para sair mais fortalecido, que nem os pássaros que trocam a plumagem, ou se a gente vai permanecer sempre vulnerável. Isso é uma análise.
É poder construir com alguém um recurso interno de sair fortalecido do que acontece na sua vida. Né? Um pouco aquela pergunta assim, o que eu posso fazer com aquilo que acontece comigo? A nossa vida não é as coisas que acontecem, mas como a gente reage a elas, né? Como, o que a gente entende dali e o que prossegue com a gente. Isso faz toda a diferença. O modo como a gente compreende aquilo que acontece conosco e como a gente usa disto faz toda a diferença. Como a gente vai usar dos acontecimentos para criar recursos, para ficar mais forte. Né? Porque as mudanças vão aí, a gente tá na vida. Né? Tempo de virão. Não tem pra onde correr, né? Não. Vai ter que enfrentar. Tentar correr, Alexandra, é pior. Né? A gente não consegue fugir da vida. E nem de si mesmo. Muitas vezes a gente acha que não falando sobre algo, não pensando aquilo, não existe. E não é verdade. Aquilo existe e tem inclusive mais efeitos do que a gente lidar com aquilo. A gente, uma coisa que você sempre falou aqui nos prosas sobre a vida é que a gente não precisa sofrer mais do que o necessário, né? Porque muitas vezes somos nós próprios que armamos coisas para sofrer. E quando a gente consegue transformar isso, é poder transformar a vida e o modo como a gente sofre, como a gente sofre, como a gente vive, né? Porque o sofrimento faz parte. Sim. A maneira como a gente encara ele é que vai fazer a diferença, né? E como a gente também pode se permitir ter prazer, desfrutar e viver essa vida que é só uma, né? Ninguém tem mais que uma. E é breve, né? Né? Esse é um pouco o caminho de uma análise. É poder fazer esse percurso, que é um percurso que é passo a passo. Psicóloga, em dezembro, sempre muito bom conversar sobre isso, né? Refletir sobre tudo que passou, sobre o que vai mudar agora, se vai enfrentar esses processos de mudança, né? E o que vai vir em 2024, nos próximos anos aí. Tenho certeza que as pessoas vão refletir sobre isso em casa. Quem estava nos acompanhando pelo Facebook, aí, muito obrigada. E também a quem estava acompanhando pelo rádio. E como essas pessoas te encontram, psicóloga? Alexandra, as pessoas podem entrar em contato direto comigo, né? Por telefone ou por mensagem. O meu telefone é 549-9904-0458. Né? Elas podem fazer o contato se desejam, né, atravessar comigo esses processos de mudança. Né? Se desejam que eu as ajude nessa travessia. Excelente. E nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um Prosa sobre a Vida. Sempre muito bom te receber aqui, psicóloga. Obrigada. E obrigada também à nossa audiência. Sexta-feira nós retornamos nesse mesmo horário.